Então, é isso. Eu vi que a Ana Paula vai a desfrutar este horário a semana que entra. Há muito trabalho pela fábrica nesses dias, aparentemente. Pois este jantar romântico, este sábado, então antecipamos todos. Acerta que estão a convidar outras pessoas para que quando chega estou a esquecer, mas irmão Gibson e a sua esposa Melissa, Adam, não? Adam Gibson. Mas eles vão estar conosco pelo jantar, tanto o domingo próximo. Eles vão estar conosco com seus 4 filhos. Então queremos recebê-los bem e desfrutar seu ministério. Então, convido o que podem para o jantar. Norma ficou com só poucos acertados que vão estar, não? Mas esperamos que outros também aceitem nossos convites. Temos anos, desde que começamos isso, tivemos anos em que a casa estava cheia e outros anos em que enchemos uma mesa. Então, que Deus nos ajude com isso para que haja oportunidade de testemunhar o Evangelho aos que não conhecem ao Senhor, tanto ser encorajado como casais, não? Então, eles terminaram bem, toda a família, tiveram como 3 semanas de um por um com o Covid. Mas terminaram faz 2 anos, 2 semanas, toda a sua quarentena. Então, devem estar muito bem. Carolina Waters, que temos mencionado tantas vezes lá na Espanha, está em casa, graças a Deus. Tem dias bons, tem dias maus. De um dia para outro tem outra infecção. Então, eu simplesmente continuo a pedir que Deus toque o seu corpo e elimine todas essas infecções. Já tem idade, sabemos que um dia desses todos vamos morrer, se o Senhor não venha antes. Mas, entretanto, eu estou a pedir que Deus te dê força. Tem sido uma testemunha fiel ao Senhor naquela parte da Espanha. Ela e seu marido. Então, que Deus os abençoe. Não esqueçamos da Buia em Haiti, das suas necessidades primordiais de Cristo, mas também que Deus tenha misericórdia da Buia com seu cancro. Quem mais tem uma petição que gostaria de mencionar? Ou alguma benção para compartilhar? Sim, falei com este meu primo Jesus. Graças a Deus arranjou um trabalho. Então acho que isso está a ajudar a focar-se mais em nele e não deixar-se influenciar as suas emoções. Graças a Deus está melhor nesse sentido. De vez em quando falas com ele e ainda parece alguma coisa dessas que ele sempre está a dizer de maneira negativa, mas acho que já agora é possível se entender melhor com ele. Então, acho que as nossas orações fizeram o efeito necessário. Então, sei que ainda falta mais para ele, para a sua vida, mas sei que o que nós fizemos cá está a dar o jeito. Amém.
Então, continuamos a orar para Jesus. Precisa de Cristo, mais que nada. Mas graças a Deus por essas benções. Há também no nosso meio pessoas que temos estado a mencionar, a incluir na oração, que coisa semelhante, tem alguns passos para o melhor, mas o que mais precisam é uma confiança total em Cristo. E a sua vida então mudará realmente e permanentemente. Então, graças a Deus por cada passo, cada benção que vemos, cada resposta. Quem mais? Quem mais tem uma petição? Sim. Eu queria pedir oração por 3 pessoas que acho que sei que são irmãos na fé, mas atualmente acho que estão numa crise espiritual, que sei que tem muito tempo sem ir à igreja e sem assistir. São 2 primos meus, além deste. Ele chama-se José e ela Vanessa. E também por uma amiga, fez há uns anos, que chama-se Valentina, que também assiste a uma igreja, uma irmã de Cristo. Sei deles que tem muito tempo sem ir a uma igreja, embora que a sua mãe seja uma boa irmã e que assista sempre a igreja, que sempre estará por eles. Sei que ora sempre por nós, cá, esta tia. Mas sei que eles têm muito tempo sem assistir a uma igreja. A minha tia, uma das últimas vezes que falei com ela, me disse que ore por eles, para que voltem a assistir à igreja e assim. E esta amiga é mais ou menos a mesma coisa. Então, Valentina, Vanessa e José. Ok. Alguém mais tem uma coisa que gostariam de mencionar? Ok. Oraremos para estas pessoas, mas também sei que para o jantar, a Norma deve organizar-se com alguns de vocês que nos vão ajudar a servir. Então, eu acho que depois do culto era bom só consolidar os pensamentos dos que podem ajudar a servir. E é da Norma para saber estas coisas. Ok. Então, mais alguma coisa antes de orar? Ok. Luís Miguel, por favor, nos guiarias. Senhor, agradecemos o facto de estarmos aqui hoje reunidos, ouvir a tua palavra, para estudar a tua palavra. Mas também queremos pedir-te de usar as pessoas aqui mencionadas, umas que precisam de ter fé em ti, que ainda não têm, outras que põem em dúvida a fé que têm, e outros que ainda não te conhecem, que precisam de conhecer. Seja feita a tua vontade na vida dessas pessoas, Senhor. Também pelos que estão doentes, cuida deles. E pedimos também que abençoes este nosso culto hoje. Amém. Amém. Obrigado. Imagino que viram no Facebook ou no Messenger de Daniel e Raquel e estão naquele caminho muito comprido entre Califórnia e Texas e muito de nada. Mas são como 3.000 quilômetros zoom. E muita desta estrada não tem nada. É deserto, tão árido que nem há árvores.
E passou 300 mil milhas, aquela viatura que temos compartilhado nos anos, mas está a andar bem. Mas estão bem, vão estar em Oklahoma e Texas nas próximas semanas, então. E logo tem outra viagem para ir ao oeste para celebrar com a Bethany graduação da universidade. Então, e devo mencionar, nós decidimos que vamos ir àquela graduação. Então, irmãos, quem quer voluntariar? Quem quer dizer que eu pregarei primeiro domingo de maio? Então, eu posso convidar algum irmão, ou vocês podem aceitar a responsabilidade entre alguns, ou um de vocês. Então, falaremos disso. Temos um bocado de tempo para determinar, mas nós vamos tirar uns dias e estar lá e faltaremos um domingo de maio. Não esqueçam dos seus projetos do mês de missões em março. Então, quem está a preparar uma apresentação? Quero saber já. Ok, dois distintos. Ok, quem mais? Ok, Elio, Nai, Iva, então temos 4. Ok, então, para saber como dividir nos domingos, para que Silvia saiba, o mês de março vamos dedicar a mês de missões. E a ideia, último domingo de março, temos convidado uma das famílias missionárias que nós ajudamos a sustentar. Estão em Toledo, iniciando uma igreja, Toledo, Espanha. E eles vão estar conosco o dia 27 de março, aquele domingo. Mas os outros domingos antes de março, nós vamos apresentar os nossos países. Então, Brasil e Portugal ou França? França, Cuba e Guiné-Bissau, não? Então, vamos contar com vocês uma apresentação que, como dei as guias para isso. Então, se precisam qualquer ajuda, só diz, não? Mas antecipamos e eu tinha dito que era bom que com essa apresentação algum sabor, não, de alguma coisinha, mas possivelmente era melhor quando estejam a família Alviso conosco, ao último domingo, que tenhamos como uma ceia com eles. E lá nessa ceia podem trazer alguma coisa que representa Brasil ou Cuba ou Guiné-Bissau. Então, e lá juntos podemos desfrutar com eles. Eles, não vamos pedir deles, mas era bom alguma coisa do México, não? Mas, então, não esqueçam disso. E se precisam qualquer conselho ou ajuda com a apresentação, só diz. Ok, pois devemos ficar de pé e cantar louvores a Nosso Senhor, né? Obrigado. A última semana estivemos a pensar nas primeiras 69 semanas da profecia de Daniel. No Daniel capítulo 9, temos aquela profecia das 70 semanas. Então, já vimos, tivemos a pergunta quanto à explicação das 70 semanas. E maioritariamente a semana passada pensamos nos primeiros 69.
Então, hoje vamos pensar na última das 70 semanas. E, lá atrás tem um gráfico para ajudar com o que Apocalipse capítulo 6 ao 20 nos indica quanto a esta última semana. Mas chegaremos ao gráfico no momento. Então, esta última semana que resta de 70, o último versículo, deixa-me encontrar os slides, desculpe, não pensei. Então, o último versículo, versículo 27 de Daniel capítulo 9. Vamos chegar a isso. Ok. O último versículo, versículo 27, Daniel 9, diz: E ele firmará concerto com muitos por uma semana, e na mitad da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, há uma semana que resta de 70 e está dividido a metade da semana até a metade da semana uma situação e logo a última metade desta semana de anos outro ambiente acontecerá. E quem está a agir por esta semana, Deus tem determinado certas coisas quanto a essa personalidade. Então, os acontecimentos marcados depois da declaração de Messias Príncipe, se lembram da semana passada, começando com o edicto de restaurar Jerusalém, até Messias Príncipe. Tínhamos visto essa a semana passada. Então, são os primeiros 69 semanas dessa profecia. Mas logo, acontecerão, os acontecimentos marcados depois da declaração de Messias Príncipe, acontecerão e têm estado a acontecer. Então, cumpriu-se aquele 69 semanas e logo até Messias Príncipe. Então, entre este Messias Príncipe e a última semana, o que chamamos a era das igrejas na qual vivemos. Acreditamos que o próximo evento para acontecer é o arrebatamento das igrejas, que acontece apenas antes da 70ª semana de Daniel 9. Chamamos a última semana de Daniel a tribulação, porque seus eventos serão os mais horríveis de toda a história humana. Capítulos 6 ao 20 de Apocalipse descrevem os eventos da tribulação que veremos detalhadamente nas aulas doutrinais da tarde. Mas hoje só temos uma perspectiva superficial, espero que edificante, mas muito menos detalhe hoje, enquanto esta última semana. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 21, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais.
Jeremias 37 também diz, porque aquele dia tão grande que não houve outro semelhante, e é o tempo de angústia para Jacob, ele, porém, será salvo dela. Como o anjo Gabriel tinha dito a Daniel, em versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Então, o propósito desta profecia das 70 semanas é para preparar uma remanescente da nação de Israel para aceitar em arrependimento ao Messias que tinham rejeitado. Então, Israel será o foco de Deus nesta última semana, como nas primeiras 69. Mas Deus tratará com toda a humanidade para a glória do Cordeiro de Deus. Então, podemos olhar esta gráfica que está ao lado traseiro da folha. Certamente não temos tempo de fazer este estudo de Apocalipse 6 ao 20 hoje, mas podemos olhá-lo esperando que a gráfica ajude. Então, com o arrebatamento da igreja, aquelas passagens mencionadas lá, e semelhantemente em tempo, não sabemos exatamente quando, pode ser antes do arrebatamento, a mesma vez ou depois, não sabemos, mas aquela batalha de Ezequiel 38, em que Magog, e uma aliança, e as nações mencionadas são todas muçulmanas, enquanto à sua fé. Mas essa aliança com Magog vem para tomar despojo de Israel. Todos estamos conscientes, se temos estado a seguir as notícias, Irão quer aniquilar a Israel atualmente. Já por mais que uns anos, os líderes de Irão dizem publicamente que o vão realizar. Então, Irão é um dos países na lista de países mencionados em Ezequiel 38, que será protegido por um poder superior, que a maioria dos estudantes da profecia acham que é Rússia. Gog se diz, o príncipe de Magog. Então, mas um poder suficiente superior que pode oferecer proteção a esta aliança da Pérsia, Irão, Pérsia, Síria, Etiópia, Líbia, estou a esquecer outro, que está nomeado naquela lista. Mas esta aliança, sob a proteção deste poder superior, vai vir em contra Israel para tomar despojo dela. Então, esta batalha, e colocamos no início, antes de 7 anos de tribulação, enquanto a sua altura de acontecer, porque Ezequiel explica que do armamento dos exércitos destruídos lá, que tentam eliminar a Israel e falham, eles ficam mortos. Mas Israel sai e
colhe seu armamento e o queima por 7 anos. Como se fosse lenha ou coisa assim, não? Energia. Pois isso não será no milênio de Cristo. Ele é a fonte de toda luz e toda saúde. Então, não pode ser milênio. Só fica em 7 anos. É a tribulação. Então, é a única coisa que encaixa. Há outras opiniões, eu sei. Mas certamente é a posição que nós tomamos pelo que diz que é queimado o armamento desta batalha por 7 anos. Então, aparentemente, o arrebatamento e esta batalha de Gog-Magog quase a mesma vez. Se tem estado a seguir as notícias, o que está a acontecer nas últimas semanas, nos últimos meses e anos. Uma das coisas que sabemos todos é que a Rússia tem aumentado sua presença de exército e bases militares em Síria. Com aquele grande base naval que remodificaram ou construíram para ter presença no Mediterrâneo. Mas além disso, tudo isso de agora, nesses dias com a Ucrânia, uma das coisas que eles querem é aquele base naval neste mar. Black Sea, não é? Mar Preto, Negro, ok? Significa muito para a sua presença militar na zona. Então, os sinais estão a aumentar sua presença, têm estado a aumentar sua presença e estão a esforçar-se demais nesses dias de incrementar o número de exército e armada que tem na área. Mas outra notícia esta semana passada, viram a aliança publicada por China e Rússia? Epa! Aliança militar, econômica e ambiental, dizem. Não é coisa ligeira, não é coisa para ignorar. Vão esforçar-se. Deus sabe como. Mas nós temos nestas profecias de Ezequiel 38 que esta aliança vai criar-se e vão vir em contra Israel. Falharão, muitos de Israel serão mortos, se é certo, mas os exércitos falharão e seu armamento utilizado por Israel como energia, de alguma maneira, por 7 anos. Então, isso é naquela primeira linha da gráfica. Logo, em Apocalipse 6 ao 20, temos 3 grupos de julgamentos. 3 grupos de julgamentos. Os selos, 7 selos, logo 7 trombetas, também chamado julgamentos das terceiras, e logo as 7 taças. Assim são apresentados nessa ordem em Apocalipse. Não é que tudo é cronológico. Há muita opinião. Depende de quem está, comentaristas, não? Mas simplesmente marquei o que
declara esses diferentes selos que Jesus Cristo abre e derrama sobre o mundo. A primeira pergunta que tivemos quanto a essa série de mensagens, quem é o cavalo branco? Porque entre alguns que estiveram a analisá-lo, houve diferentes opiniões. Pois como Jesus Cristo é quem está a abrir os selos, e o primeiro selo que sai para julgamento é o cavalo branco. Apesar de ele voltar aqui num cavalo branco, e todos os crentes, todos os santos também em cavalos brancos consigo para impor seu reino, não acreditamos que pode ser Jesus neste cavalo branco, mas é aquele que quer tomar o lugar de Cristo, o anticristo. Então, cavalo branco é o primeiro dos selos do capítulo 6. Desculpe. O cavalo branco está aqui porque é o início, o início da tribulação. E é como um julgamento no sentido, porque reina em 3 anos e meio, em um paz fingido sobre o mundo, porque lhe dão a coroa, diz em Apocalipse capítulo 6. Primeiro cavalo, lhe dão a coroa, e logo, na segunda cavalo vermelho, este sai para conquistar os que não lhe deram a coroa. Então, politicamente, vai haver uma grande porção do mundo, imagino o que chamamos o Oeste, o velho Império Romano revivido, que não só inclui a Europa, mas as Américas, porque a influência da Europa está sobre tudo isso. E imigrantes da Europa estão por todos os lados das Américas, mas Inglaterra, as Américas, Austrália, muitos países, o Reino Unido, se pensamos em todos os países que estiveram parte daquela colonização? Sim, da Inglaterra no tempo passado. Então, a influência do Império Romano é enorme. E pensamos que essas são as nações que lhe darão a coroa, mas não todos. Rússia não é parte disso. Os países muçulmanos não são parte disso. Sempre ha havido um choque entre essas nações, não? Então, o segundo cavalo vermelho, ele vai e conquista aqueles que não lhe deram a coroa. Logo, como resultado desta força, impor seu reino, muita catástrofe econômica, resultado da guerra, e logo muitos cataclismos que podemos detalhar. Pode ser coisa que é semelhante à guerra nuclear envolvido naquilo, mas muita desolação na última metade desses 7 anos. Então, os diferentes 4 cavalos e logo santos que são martirizados sem número sob o altar de Deus, clamando ao Senhor: até quando vengarás nosso sangue?
sobre quem nos matou. E estes são os santos da tribulação. Muito maldade. Muito que ninguém quer experimentar de nenhuma maneira. Mencionado nos céus. Logo, as 7 trombetas, temos uma terceira parte de toda a vegetação. Morre. Os mares, uma terceira parte de tudo que vive no mar, morre. Imagina os cheiros sobre este mundo, em tal caso. Mar ou vegetação. Tens estado num grande monte de, como se diz, composto, onde deixam todo e logo utilizas como fertilizante, não? Mas no processo, cheiro horrível. Imagina uma terceira parte da vegetação do mundo, uma terceira parte da vida no mar, uma terceira parte da água doce torna-se amargo e como veneno. Uma terceira parte da luz natural escurecido. Que impacto terá só isso? A Vale de San Fernando, em Califórnia, sempre tem uma altura, um ambiente é muito bom para a vegetação, mas é muito mal para o psíquico do homem. Há mais suicídios no San Fernando Valley da Califórnia e os psiquiatras todos dizem por falta de luz. E não é uma terceira parte da luz, mas nunca vem o sol e afeta muito o psíquico das pessoas na área. Mas uma terceira parte da luz natural ser tirada. Psicologicamente vai ter um grande efeito, mas também ambientalmente. E logo outro julgamento das trombetas dos gafanhotos, tirando toda a comida da humanidade. Ao fim destas 7 trompetas, temos também um exército que chega para lutar contra o exército do anticristo. Um dos que não queria ser conquistado, que rebela contra o império mundial do anticristo, que pode colocar 200 milhões de soldados, infantaria. Provavelmente chama-se o Rei do Este. Imagino que é China. Só Índia ou China tem tanta população. Mas se olhamos a mentalidade ou as filosofias políticas, provavelmente é a China, o Rei do Oeste. Mas, horrivelmente, uma terceira população da Terra morre. Logo temos as 7 taças também, como julgamentos que o Cordeiro de Deus está a abrir e derramar sobre a terra. 7 taças, chagas malignas, mares sangrentos, água doce envenenada outra vez, homens abraçados pelo calor derramado sobre, o sol vai a queimar a humanidade e uma escuridão logo que chega assim, uma terceira parte da luz é uma praga tão horrível. Imagina uma altura de escuridão total. Que impacto terá
sobre nossa raça. Durante estes 7 anos, ele menciona que a mitad de semana que este líder, este homem de perdição, vai afetar o louvor no templo de Deus que ter-se-á construído outra vez em Jerusalém. Há muita informação quanto à nação de Israel querer construir o templo. Anos e anos há muita notícia sobre isso. Mas um dia desses vai ser uma realidade e vai ser por a aliança que este cavalo branco, este anticristo, faz com Israel. E nesta primeira parte vão construir o templo. Eu não sei o que farão com aquele que existe agora lá, a mesquita, mas o templo será construído. Mas a metade da tribulação a que Daniel refere, ele senta naquele templo e oferece um sacrifício. E os judeus, ainda descrentes, reconhecem que não pode ser seu Messias. Que até esse momento o consideram como o Messias de Israel. Mas quando ele faz este holocausto no templo, reconhecerão que não pode ser seu Messias. E deste momento, eles viram dele e ele começa a persegui-los. Em vez de protegê-los, ele vai persegui-los por 1260 dias. Então, está dividido essa semana de anos à metade. A primeira metade, uma paz falsa, imposto pelo anticristo. E a última metade, uma perseguição como Israel nunca tem conhecido. O resto do mundo sofre. Não podemos dizer estas coisas, podemos estudá-los, mas não podemos compreender o horrível que vai ser. Em todo sentido. E no meio de tudo isso, Deus envia duas testemunhas à praça de Jerusalém para testemunhar 1260 dias. A primeira metade da tribulação. Eles vão pregar. E entre os judeus, 144 mil jovens, virgens, vão aceitar a Cristo, o Messias. Vão receber uma marca que os proteja. O mundo vai receber uma marca de anticristo, da besta, para que possam funcionar na tribulação, para comprar ou vender. A tecnologia já temos à nossa volta. Mas o mundo vai receber uma marca. Estes 144 mil jovens, 12 mil de cada tribo de Israel, vão acreditar a pregação dessas duas testemunhas que serão executados perante o mundo todo por ter pregado contra o anticristo. Mas o vão aceitar e eles vão fazer o que nós de vez em vez tentamos animar-nos, pensar e fazer. Eles vão pregar o Evangelho a cada criatura. E Deus vai proteger esses 144 mil jovens, virgens de Israel.
E da sua pregação, milhões de pessoas vão acreditar. Não serão as pessoas que tiveram oportunidade antes e rejeitaram. Não. Vamos ver essa realidade em Tessalonicenses. Mas os que nunca tinham ouvido o Evangelho, deles, milhões vão aceitar a Cristo. E são eles que são martirizados pelo anticristo. Então, é uma tentativa simples de colocar essas ideias que apresenta Apocalipse 6, 20. Ao fim desses 7 anos, é quando Cristo Jesus volta aqui chegou para os santos para chamar para si. Aqui ele chega com os santos para impor seu reino. E aqui há outro grande guerra por parte de Jesus mesmo. Com a espada que sai da sua boca, ele vai eliminar os exércitos do mundo que estão reunidos contra ele. Então, e logo começa o reino milenar. Mas esse gráfico só tem que ver com o que chamamos a tribulação. A última semana da profecia das 70 semanas de Daniel. Então, vou ler este parágrafo que escrevi quanto a esta gráfica nos capítulos 6 a 20 de Apocalipse. Temos uma descrição desta semana. Não é sempre cronológica, mas é o que vai acontecer e o mundo em geral vai sofrer além da sua imaginação. Filmes têm se produzido de várias perspectivas, mas certamente o tema tem capturado a atenção de Hollywood por décadas. As livrarias portuguesas têm centenas de títulos referentes ao fim do mundo ou o final apocalipse. Não é um tema escondido num canto, mas o povo é curioso e até perturbado com este tema. Certamente a Bíblia tem muito que dizer quanto a esta altura, e Jesus avisou vez após vez para que as pessoas estivessem preparadas pela sua vinda para julgar. Duas verdades odiadas. Duas verdades odiadas. Primeiramente, quem rejeita a mensagem do Evangelho agora não terá oportunidade de salvação na tribulação. 2 Tessalonicenses. Se não tens notado esta passagem, esta verdade antes, é para compreender e acreditar. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 ao 12. Em todo o início, aqui está a falar da vinda do Senhor. Ok? Mas em versículos 7 ao 12, começamos a ler. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há que agora resiste. Resiste quê? O mistério da injustiça. Agora há que resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O anticristo vai ser eliminado e tirado ao lago de fogo,
ao fim destes 7 anos de tribulação. É o mistério de iniquidade ou de injustiça que opera que vai trazer seu reino. Vivemos a preparação de tudo isso com o governo global atualmente. Mas, então, o mistério de injustiça já opera. Mas agora há quem resiste. Mas ele vai ser tirado. Quem é que resiste à injustiça? Quem é que resiste à operação do iníquo? É o Espírito de Deus que mora no corpo do crente. E quando Jesus arrebata, tira sua noiva, os crentes, o Espírito Santo sai com eles. Quando ele seja tirado, então será revelado o iníquo, aquele primeiro cavalo branco, o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Este indivíduo, com o poder de Satanás em si, vai enganar o mundo. Ele vai requerer que seja adorado como Deus. Sentará no templo de Deus em Jerusalém como se fosse Deus. Mas versículos 10 ao 12. Com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação de erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Tinham ouvido a verdade, a rejeitaram. Deus lhes vai enviar um espírito para que acreditam o engano do anticristo, para que não sejam salvos. Deus nos dá oportunidade. Nos ama. Ele quer que todos se arrependam e acreditem no seu Filho. Mas um dia, essa oportunidade vai terminar. E quem ouve o Evangelho, e pela forma que fosse, não é para mim. Deus não pensa pouco disso. Rejeitaste meu filho que enviei. Condenados são eternamente. Se vais testemunhar a alguém, faça. Porque um dia destes não vão ter a oportunidade. Se têm ouvido a verdade e tê-la rejeitado. Então,
entre irmãos na fé, quem luta contra essa verdade. E até nos filmes que se tem publicado, dá uma segunda oportunidade para ser salvo na tribulação. Desculpe. Não é assim. A outra verdade que está odiada é que a humanidade, sob os horrores da tribulação, blasfemará a Deus que lhes está a julgar, mas não se arrependerá. Esta passagem de Apocalipse, capítulo 16. Que Deus tão injusto. Eu tenho ouvido muitas diferentes maneiras de pessoas expressar ódio pela verdade do julgamento de Deus, o justo julgamento de Deus. Capítulo 16 de Apocalipse, versículos 7 ao 11, nos diz: E ouvi outro do altar que dizia, na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi permitido que abraçasse os homens com fogo. E os homens foram abraçados com grandes calores, e blasfemaram no nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. E não se arrependeram para lhe deram glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram de Deus, do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Às vezes que temos ouvido pessoas culpar a Deus pela miséria que a humanidade vai experimentar. É Deus que tem poder sobre estas pragas. Amém. A Bíblia bem o acerta. E o homem descrente acusa Deus. Que parvoíce. E não se arrependerão. Então, agora é o dia da salvação. Hoje há a oportunidade de ser salvo. Jesus disse em Marcos 8, 35 a 38, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Duas perspectivas entre os homens. Eu vou fazer tudo o que posso para salvar a minha vida. Ou posso amar aquele que veio para me salvar. E amar a mensagem dele. São distintos. Quem se quer salvar, ficará perdida. Mas quem aceita aquela salvação que Deus enviou, será salvo. Pois que aproveitará ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora
se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Há uma realidade de curvar nosso coração perante o único que é Senhor. E quem não faz, ficará tão triste por tê-lo rejeitado. Por ter olhado por qualquer outro caminho de salvação. Qualquer outra filosofia de como viver a vida. Não. Enganos. Mentiras de Satanás. Jesus Cristo é a única verdade. A única vida e o único caminho que chega a Deus. Nela há vida eterna. Nela há salvação. Nela há um amor verdadeiro e não fingido. Só nele. Precisas de Jesus Cristo. Rende-te a Ele. Confessa como teu Senhor. Acredita na sua ressurreição. E serás salvo. Promessa de Deus. Seja batizado como crente, não como um infante. Só aquele que acredita em Cristo pode ser batizado segundo a Bíblia. Congrega-te com uma igreja que prega e ensina a Bíblia fielmente. Nenhuma igreja é perfeita. Nós falhamos de muita maneira, imagino. Mas há um coração numa igreja. E se é de pregar a palavra de Deus e fazer muito da palavra de Deus e Jesus Cristo através da palavra de Deus, então congrega-te a esta igreja, compromete-te com ela, siga ao Senhor na tua vida, porque um dia, não muito longe, Jesus vai chamar os crentes para si, e então começarão os horrores da tribulação e te seria tarde demais para ser salvo. Hoje é o dia da salvação. Não endureça seu coração. Vamos orar. Senhor Jesus, perdoa-nos por todas as maneiras nas quais te falhamos. Te queremos honrar, te queremos exaltar. Queremos que outras pessoas venham a conhecer-te e servir-te. Toma a tua palavra. Nos nossos corações aplica. Transforma nossas vidas para que tu sejas visto em nós. Que outros venham a conhecer-te. Ajuda-nos a antecipar a tua vinda e viver conforme a tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito obrigado, irmãos. Terminamos.